Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio a gente vai falar sobre o mercado de fintechs, mas não é qualquer fintech não, viu? Uma que tem muita história para contar, eu poderia até dizer precursora de muitas das tecnologias que você, eu e todo mundo usa no nosso dia a dia através de inovação. Você sabe que o setor financeiro é um dos setores que mais revolucionou tecnologicamente ao longo dos anos. Na verdade, surgiu tecnologia, o setor financeiro sempre está de olho para tentar melhorar o processo, melhorar a experiência do usuário e, obviamente, ter um controle mais assertivo. Afinal de contas, ninguém quer ter problema no bolso, né não? E para a gente entender justamente todo esse contexto de inovação, o que o mercado vem fazendo, a gente vai ter a oportunidade de conversar com o Rodrigo Pina, sócio e head de produtos e inovação do Fitbank. Rodrigão, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, cara. Eu agradeço aqui em meu nome, em nome do Fitbank, de estar participando aqui do podcast. Vamos aí fazer um bate-papo bem legal aí nos próximos minutos aí, falar um pouquinho sobre o Fitbank, falar um pouquinho sobre o mercado financeiro. Agradeço novamente o convite. Eu que agradeço, Rodrigão. E, cara, vou fazer a minha deixa aqui também. A gente sempre traz um conteúdo bacana e um convidado para nos inspirar sobre novas tecnologias, entender como é que o mercado está funcionando. Também agradecer o pessoal da MIT Technology Review, que é parceira aqui do canal, acho que todo mundo aqui conhece, né? Então, Rodrigo, um exemplar aqui para você, com um brinde, uma forma, um carinho aí para você receber na sua casa. A gente fala de conteúdo de qualidade e aqui também tem conteúdo de qualidade, viu, meu amigo? Obrigado. Cara, vamos lá. Ô, Rodrigo, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse mercado, obviamente, de fintechs, mas eu queria que você pudesse nos apresentar justamente no olhar do Fitbank. Como é que surgiu o contexto do Fitbank? Como é que vocês conseguiram perceber? Cara, dá pra gente entrar aqui e fazer uma coisa bem diferente e vocês já estão muitos anos nesse mercado. Conta aqui um pouquinho pra gente o que é vocês, né, obviamente, e como é que vocês estão ajudando o mercado. O Fitbank nasceu da experiência de nós sócios aqui, né? Eu acabei me juntando ao time do Fitbank em 2019, mas eu conheci o conceito da ideia do Fitbank desde antes do nascimento dele, porque o fundador aqui, o Otávio, eu já tinha trabalhado com ele no passado, e a gente sempre conversou sobre como atender o mercado financeiro, ou sobre como desenvolver tecnologia financeira de forma bastante agnóstica, digamos assim, né? Então, assim, essa é a terceira versão se eu posso dizer dessa forma, da ideia, né? A ideia nasceu quando a gente fazia pagamento de caminhoneiro. Pagar caminhoneiro é uma coisa ultra complexa, super complicada por conta do inúmero tipo de variável que você tem ali no processo, e que a cada cheque daquele, a cada configuração, você culmina num pagamento, né, numa transação financeira. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter um sistema ultra escalável, que seja capaz de interpretar uma porção de regra, mas a gente sabia que essas regras não podiam estar dentro do sistema financeiro, e sim acessórias ao sistema financeiro. E se você constrói um sistema que a regra está dentro dele, ele só serve para aquilo, né? Então, vamos dizer assim, que o conceito do Fitbank, agnóstico, de ser uma empresa de tecnologia, desenvolvedora do seu próprio core bancário, digamos assim, nasceu da observação que a gente fazia naquele momento, imaginando o seguinte: falou, bom, se eu pago caminhoneiro, eu posso pagar qualquer coisa, né? Eu posso pagar um trabalho de um autônomo, eu posso pagar uma conta de luz, eu posso pagar um boleto bancário, eu posso pagar qualquer coisa. E aí, nisso surge o conceito do Fitbank, né? O Fitbank nasce vamos dizer assim, dessa inquietude que a gente tinha ali naquele momento de não encontrar um sistema capaz de ser flexível o suficiente e de trazer para dentro das transações financeiras não as regras de negócio, mas as informações. Então, o conceito nasce assim. Então, o Fitbank nasceu em 2018, em 2015, para desenvolver sua própria tecnologia de core bancário para atender esse mercado de forma genérica. O que vocês perceberam de mudança especificamente desde lá de 2015, quando vocês lançaram a solução de vocês? Obviamente, começou com uma ideia bem interessante e com um cenário bastante curioso de como pagar
uma força de trabalho bem específica e importante aqui para a sociedade, que são os caminhoneiros. Juntando a isso, como é que vocês percebem as mudanças e que mudanças foram essas de 2015 até hoje? Eu acho que a principal mudança que vem acontecendo é a quebra de paradigma mesmo, que é o que a gente está falando, né? Num primeiro olhar, você tem uma coisa assim, isso não pode dar certo. Nuvem não é para o sistema financeiro. O sistema financeiro não foi feito para nuvem, né? E de alguma maneira a gente sabia que se a gente não adotasse a nuvem desde o começo, que a gente estaria morto. Aí você fala assim, tá, mas você pensou nisso? Não, é uma questão de quanto você tem de dinheiro no bolso, né? A nuvem trazia uma facilidade de começo que não existia antes da nuvem, né? Você começa um negócio com um investimento menor financeiro, é mais intelectual do que propriamente financeiro. Óbvio que depois que você vai colocando isso na linha do tempo, acho que eles acabam se equivalendo, mas você nunca vai ter o ganho de escala no on-premises que você encontra no cloud. Então, essa é a primeira coisa. Aí depois, com o passar do tempo, a gente, como vamos dizer assim, que de 2015 até em algum momento a empresa durou, os caras já olhavam para a gente e falavam assim, olha, eles estão aí ainda, né? Então, assim, eles ainda não desistiram, eles ainda não morreram, né? É um bom indicador, aí, né? Um bom indicador. E aí, a gente passou a ser visto como um inimigo, né? Ou seja, tipo, uma inovação, alguém que devia ser combatido, né? E hoje acho que a gente já é visto como um parceiro. E aí existe um termo bacana, né, que é o frenemy, né? Ou seja, tipo, é o cara que é seu amigo e seu inimigo ao mesmo tempo. Ontem acho que eu li alguma coisa de competidor, alguma coisa assim de quem coopera e compete, né? E de alguma maneira, toda tecnologia nova, ela não nasce, ela tende a substituir outras, mas o caminho até isso acontecer, hoje em dia, pela velocidade com que tudo acontece, eu não acredito muito naquela coisa do tipo bruta, nasceu e morreu, sabe? Uma coisa nova nasceu, então outra morreu imediatamente. Eu acho que existe uma transição de adoção, que é o que a gente está vendo aqui, que ela cria, num primeiro momento, medo, e depois ela vai se adaptando para que, de alguma maneira, exista uma cooperação, ou vamos dizer assim, uma parceria entre uma tecnologia nova e uma tecnologia legada. Você usou esse termo, né? E é bastante isso. Até para uma empresa jovem como a nossa, a gente está indo para o 8º ano de vida aqui, se você não combater o legado, não é porque você nasceu recente que você vai continuar novo para sempre, né? Você tem que exercitar isso todo dia. Todo dia você tem que trabalhar para melhorar a performance, todo dia você tem que trabalhar para deixar o que você pensou em 2015 para trás e colocar o que você pensou em 2023 no lugar do que você pensou em 2015. Então, é uma coisa assim, é um trabalho contínuo, né? A brincadeira que eu faço é que não existe inovação, existe trabalho, né? Se você fala assim, beleza, você está trabalhando, está focado em eficiência operacional, está fazendo a sua lição de casa, automaticamente a inovação está vindo, porque é para isso que você inova, né? É para isso que você trabalha de alguma maneira, para substituir o legado. Você está sempre combatendo isso de alguma maneira. Verdade. O novo de hoje é o legado de amanhã, se você não fizer nada. É bem simples, parece um paradoxo, mas é super verdade. Agora, Rodrigo, no contexto também de romper novas barreiras, obviamente, você tem aí, você citou um termo bastante legal, que é você ser competidor, né, e concorrente ao mesmo tempo, que é o competidor, né? Considerando os outros mercados, não só no Brasil, como é que está essa expansão de vocês? Vocês já estão olhando outros mercados, não só o Brasil? Conta um pouquinho para a gente. Sim, o Fitbank nasceu como uma plataforma bastante genérica, né? A gente, desde a concepção zero ali, criou uma estrutura aqui que permitia a gente operar em qualquer fuso horário, em qualquer moeda, em qualquer país, e etc. A gente nasceu com esses conceitos para fora da transação, podendo, de alguma maneira, fazer com que a transação pudesse ser gerenciada em qualquer uma dessas
dessas variáveis aqui que eu acabei de comentar, né? Então, a gente está trabalhando na nossa expansão internacional, porque esse core bancário em instância única ele vai servir outros países, né? A gente começa agora a operação no México, ainda dentro desse semestre, e estamos começando um piloto também na América Central, levando esse mesmo core bancário com uma instalação única, etc., olhando para, vamos dizer assim, para as características de cada país, né, ou de cada localidade, como cidadania e etc. Existem algumas diferenças pequenas, mas o que a gente, assim, eu particularmente estou achando bastante interessante é que o mundo é muito mais igual do que a gente imagina, né? Parece que não. E tem uma outra coisa que também é bastante interessante, que é o seguinte: o Brasil é muito sofisticado frente ao resto do mundo, principalmente em tecnologia bancária. O fato da gente ter uma porção de variáveis aqui que não são comuns em outros lugares do mundo fez com que a tecnologia bancária brasileira se desenvolvesse muito. Então, do mesmo jeito que quem paga caminhoneiro paga qualquer coisa, quem paga brasileiro paga qualquer um, né? Então, de alguma maneira, Bem colocado. tem uma analogia ali, que é isso. Você tem tanto controle, você tem, vamos dizer, é necessário tanto instrumento de controle para que você possa fazer uma transação financeira, que o sistema financeiro nacional é super avançado, né? O Banco Central brasileiro, ele com o SPB desde ali do começo dos anos 2000, de forma centralizada, gerenciando as transações de wire transfer, né, de transferências bancárias, e agora com o Pix, né, com pagamentos instantâneos, ele tem assim, ele traz bastante robustez para quem atua no Brasil e traz até alguma facilidade para quem pretende, depois de ter começado no Brasil, expandir isso, a sua tecnologia para o resto do mundo. Então, você vai para o México, por exemplo, você tem o SPEI, é muito parecido, o FedNow nos Estados Unidos também é muito parecido com o que está sendo feito aqui de real-time payments, né? A América Central é um país um pouco mais, vamos dizer assim, ele tem tecnologias bancárias da década passada, então ele ainda não recebeu a nova onda aí de modernização. Você citou o pagamento instantâneo, né? Que aqui no Brasil é o Pix. E eu acho que é inegável o caso de sucesso que ele repercutiu, porque normalmente em algumas evoluções tecnológicas e serviços agregados para o mundo financeiro, sempre permeava ali poucas pessoas, um grupo bem restrito, né? Quem tinha conta e já usava alguma tecnologia. Mas o Pix, ele conseguiu criar e romper barreiras inimagináveis. Considerando justamente isso também, como é que vocês conseguem contribuir utilizando essa tecnologia para ter um ecossistema exatamente assim, continuando a evoluir sempre e continuamente? Quando a plataforma nasceu, se apropriando dessas características de 2015, 2016, nuvem, nativo, microserviços, APIs públicas, etc., o core bancário sempre foi 24/7. E ele sempre fez movimentação de reservas de forma instantânea, né? Então, na hora que você está administrando isso, isso faz bastante diferença, porque o sistema bancário mundial ele funciona em duas bases, né? Até os cartões eles trabalham assim, eles são os que são mais conhecidos por isso. Você tem uma transação de autorização, uma base de autorização, e depois você tem uma base de liquidação, ou seja, são duas que na hora que elas se juntam você conclui uma transação financeira, ou seja, uma pré-autorização ou uma autorização em tempo real que te faz poder sair da loja com a mercadoria que você desejou adquirir, e depois uma ordem de liquidação que chega em batch na madrugada, etc, etc. Então, isso vamos dizer assim, a origem do sistema financeiro. Do outro dia eu estava conversando com o pessoal aqui e falei assim, cara, a origem do mercado financeiro é esse, né? Se você for pensar quando você entrou num banco pela primeira vez lá em 1400 e alguma coisa, para você poder fazer um depósito, o cara contou seu dinheiro e anotou isso lá num livrinho, né? Aí depois você foi lá pegar seu dinheiro, ele foi lá olhar o seu livrinho, viu que você tinha aquele dinheiro e te entregou aquele dinheiro ali na boca do caixa, né? E se você for pensar, todo o sistema foi construído baseado em observação, nessa experiência de você deixa o seu dinheiro, o cara vai lá e registra. A gente aqui inverteu um pouco a lógica das coisas, a gente criou um core bancário orquestrador e não passivo. Eu não sou a última perna da transação, eu sou a primeira como core bancário. Eu primeiro registro
e depois executo. E aí a gente até se considera um gestor de meios de pagamento, porque eu consigo me adaptar às características de qualquer meio de pagamento que em algum momento venha a surgir. No caso do Pix, é o que é a sua pergunta, ele é mais ou menos isso, é mais um meio de pagamento para a plataforma, que já era 24/7, que já tinha capacidade de guardar metadados, objetos, etc., dentro das transações financeiras, né? E que para orquestrar o Pix passou a entender as características do Pix, o sistema de mensageria, as características, vamos dizer assim, operacionais desse tipo de transação. Então, já sendo 24/7, receber um meio de pagamento 24/7, música para os nossos ouvidos, né? A gente falou assim, cara, Total. vamos lá. E o que eu acho mais interessante, que pouca gente, de alguma maneira, comenta, e que é o maior desafio dessa adoção dos meios de pagamento real-time, é a movimentação de reserva dentro da mesma transação. Ou seja, não existe base de autorização e base de liquidação. Existe, toma o dinheiro aí, ou me dá o dinheiro aqui. É isso que está acontecendo quando você está fazendo o Pix. Ou um real-time payments, né? O conceito do real-time payments é a movimentação em tempo real de reserva. E o que isso é legal? Ele entra como substituto do dinheiro. Então, o dinheiro em espécie é essa movimentação de reserva. Está no meu bolso, passa para o seu bolso, certo? Eu tirei uma nota de R$100 do meu bolso, te entreguei, agora está na sua reserva, não está mais na minha reserva. Quando você faz uma transação por cartão, você vai lá e faz uma autorização de um compromisso de pagamento de R$100. E aí, amanhã, né, você recebe esse dinheiro na sua conta. A reserva chega no dia seguinte e ele funciona todo com esquema de garantias e etc., para que não haja um problema sistêmico, né, financeiro. Agora, o Pix não. O Pix, ou o Real-Time Payments, ele é uma movimentação de reserva em tempo real. Ou você faz a movimentação de reserva, ou o risco de gestão dessa reserva passa a ficar muito caro para você, porque se você comete um erro operacional, você perde a reserva. Né? Então, vamos dizer assim, que o grande desafio que o Real-Time Payments trouxe para o mercado financeiro, para o mercado de tecnologia, principalmente voltado para o mercado financeiro, foi essa questão da transferência de reserva em tempo real. Então, porque isso tem implicações N. Como é que fica a contabilidade? Como é que fica o relatório? Como é que fica o processo da madrugada, que já existe? Então, de alguma maneira, o que a gente vem fazendo é que, como a gente desenvolve tecnologia 24/7, em nuvem, nativa, etc., e nós somos os desenvolvedores dela, ou seja, tipo, o código é nosso. A gente hoje tem 600 colaboradores aqui com a gente, desenvolvendo todo dia a nossa tecnologia, né? A maior parte disso acho que 75% é tech, né? São desenvolvedores. Então, se você não tem foco em eficiência operacional, né? Ou seja, você não colocar alguém para fazer o trabalho que a máquina pode fazer, e você trabalhar essa performance, esse combate ao legado que a gente falou aqui, em algum momento isso para de funcionar. Então, o Pix, ele acelerou muito esse processo de adoção desse tipo de tecnologia. Todo mundo teve que buscar alguma substituição ao processo em batch que existia na madrugada, né? E aí a gente entra como uma opção a isso. A gente desenvolve esse tipo de negócio junto com os nossos clientes. Rodrigo, última pergunta de encerramento do nosso episódio. Episódio bom é assim, voa rápido, assim como a nuvem, né? A velocidade da nuvem aqui, viu? A pergunta de encerramento aqui, Rodrigo, é mais para a gente ter a percepção do nosso convidado. A resposta pode ser técnica ou não técnica. Na verdade, a resposta que a gente mais gosta aqui é a que vem do coração. É bem essa que está valendo aqui. Mas bora lá. Para o Rodrigo, o que é essa tal da computação em nuvem? A resposta do coração, né? Aquela, né? Então, a computação em nuvem, ela quebrou o paradigma da propriedade para mim. Então, você tem que ser proprietário daquilo que interessa, de alguma maneira, e não daquilo que se torna commodity, né? Então, vamos dizer assim, um computador, ele é commodity para quem usa, certo? Ele não é commodity para quem faz um computador.
ele é commodity para quem usa. Eu, quando estou como usuário de computador, eu posso comprar quantos computadores eu quiser e vou usá-los da maneira que eu conseguir, da quantidade que eu conseguir comprá-los, digamos assim, né? É a mesma lógica, a computação em nuvem é exatamente isso. O Fitbank é dono do que interessa, que é a sua tecnologia, core bancária, etc. Todo o resto, ele é commodity. E aí, na hora de você, de alguma maneira, se valer disso, é melhor que você se foque em desenvolver a sua aplicação e fazer ela cada vez melhor, digamos assim, equilibrando o risco sistêmico de distribuição também, porque você não concentra tudo em uma única nuvem pública. A gente tem uma estratégia aqui de não ter lock-in em nenhuma delas, então não use nenhum serviço que seja específico da A, da B ou da C, ou seja, continuo tendo mobilidade, porque eu não sei, a gente sabe que hoje existem 3 principais, tem uma 4ª vindo aí, de alguma maneira. A gente não sabe como é que esse mercado ele vai continuar evoluindo, mas você sabe que você não pode ficar dependente de uma única para você poder ter mobilidade. Então, essa é a primeira coisa. Então, a gente desenvolve o nosso sistema sem lock-in, nenhuma nuvem pública, e continua melhorando ele. E aí isso explica algumas coisas. Por exemplo, imagina se dentro de uma decisão que eu esteja tomando de investimentos aqui, eu tenho 2 coisas na minha frente para decidir. A primeira é investir mais em desenvolvimento de software e continuar melhorando o serviço que eu presto. E a outra é fazer um investimento na compra de não sei quantas máquinas para fazer instalação no meu data center, e que, por conta de serem máquinas, de serem físicas e etc., elas têm tempo para chegar, elas têm que vir do país de origem, elas vão precisar ser instaladas, elas vão precisar ter um setup, etc, etc. E você se distrai, de alguma maneira, com esse tipo de coisa. Então, a nuvem pública, para mim, tem a ver com... o cloud tem a ver com foco, né? Você trabalha no que é interessante para você e você deixa essa parte mais commodity para nós, sobre a nossa ótica, para alguém cuidar, né? Cara, eles, como vivem disso, vão fazer disso a melhor coisa possível, o melhor sistema de gerenciamento possível de infraestrutura, o melhor sistema possível de gerenciamento de disco, processamento, etc. Então, acho que a nuvem, a minha resposta do coração é essa, sem ser muito técnico, ser capaz de manter o foco, né? O foco no que é caro, né? No que é importante para nós, que é o desenvolvimento dos nossos serviços, sem se preocupar entre aspas, né? Lógico, porque mesmo na nuvem pública você tem que fazer a gestão, etc. Você não pode não cuidar, mas você não entra em projetos de infraestrutura. Acho que esse é o grande lance, projetos extensos que dependem da entrega de um computador depois de 6 meses, porque hoje tem, imagina, na fila da HP lá tem a Amazon, a Microsoft, o Google comprando milhares de servidores e eu querendo comprar, sei lá, 100. Ou menos. Ou menos, exatamente. Então, maravilha, maravilha. Cara, Rodrigo, adorei a tua colocação, a tua visão bem interessante aqui. Obviamente, nos agraciou bastante. Sucesso nessa jornada. Ano que vem, a gente volta aqui nesse episódio para reconfigurar e falar assim, Rodrigo, será que só tá no 5º andar mesmo ou já tá no 30º? Qual andar vocês estão aí hoje mais? Andar rápido, é isso mesmo. Obrigado, Vinícius. Muito bom o bate-papo, gostei bastante aí. Começar o dia aí com uma conversa agradável. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Rodrigo? Olha só, vocês aí, amigos das transações que eu sei que conheço, eu sei que tem muita gente aí, tá com o processo engargalado? A solução está aqui no link na descrição, viu? Conheça mais e entre em contato com o pessoal do Fitbank. Eu acho que tenho certeza que eles vão poder te ajudar naquela transação que a gente conversou lá atrás e falou, tá engargalando, como é que eu melhorar minha fila, Vinícius, aqui? Resolveu o problema. Simples assim. Agradeço também o pessoal da MIT Technology Review pela parceria aqui no canal, como sempre, de muitos anos também. A gente gosta de parcerias assim, longas, que traga realmente fruto para todo mundo.
E você que chegou até aqui, deixa um comentário, né? Saber a sua opinião, compartilha esse episódio, sempre nos ajuda a chegar mais longe. Se te interessou, a gente participa também lá no nosso grupo do Telegram, lá no grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?